Então, a gente estava discutindo, salvo engano, na última aula, as questões em torno ali da década de 70, 80 e 90 sobre os impactos ali, em especial, do neoliberalismo no campo do direito, e em que medida que esse neoliberalismo acabava induzindo um modo próprio de lidar com os institutos jurídicos, ou seja, buscando uma questão métrica, de eficiência, de gerenciamento, etc., etc., que em alguma medida forja o nosso paradigma em termos de funcionalidade estatal. O Estado, em alguma medida, ele é cooptado por essas premissas típicas de um horizonte neoliberal de funcionamento das próprias instituições. E isso vai induzir no direito processual, como eu começava a falar, ali na década de 90, um movimento, que é o movimento pró-flexibilização procedimental e gerenciamento processual, que vai ganhar muita força e que hoje no Brasil é extremamente festejado no campo do processo. O pessoal fala o tempo todo de flexibilização procedimental, de gerenciamento de processos, etc., etc., convenções processuais, que é meio que uma pauta neoprivatista do direito processual, como contraponto ao publicismo exagerado, mas, na verdade, eu tenho os grupos, né? Tem o pessoal que é hiperpublicista, que é o pessoal que defende o papel dos tribunais de sobreposição, a ideia de os tribunais superiores são cortes de vértice, são cortes supremas, que vão fazer a leitura buscando unidade do entendimento jurídico, como se o Tribunal Superior uniformizasse o entendimento quando ele profere uma decisão. Esse é um discurso muito forte e que, digamos assim, é muito bem aceito pelos tribunais superiores, porque, em alguma medida, legitima o que, em alguma medida, eles estão querendo fazer, que é exatamente a ideia de que o tribunal não pode ficar a todo momento voltando nos mesmos temas, então ele tem que julgar uma vez e pronto, e aquilo não volta. Que vai induzir uma tendência normativa que se consubstancia numa lei específica, que foi a Lei 13.256, que alterou o Código de Processo Civil, alterando inúmeros dispositivos de modo muito cirúrgico, em especial o artigo 1030, que impede, uma vez que o Tribunal Superior profira um precedente, que eu retorne nele para rever a matéria pela via ou de novo recurso especial ou de uma reclamação. Vocês devem conhecer bem a situação, qual seja. O sistema do CPC, dogmaticamente, ele foi estruturado, num primeiro momento, na leitura, digamos assim, na redação originária aprovada no Congresso Nacional, o CPC ele foi estruturado criando um modelo de precedentes no qual a própria admissibilidade dos recursos extraordinários ocorreria diretamente nos tribunais superiores. Porque, segundo os próprios ministros do STJ, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu participei das reuniões nas quais os próprios ministros do STJ nos levaram essa sugestão, à época, quando a gente estava na Câmara dos Deputados, de que não seria conveniente a mantença do juiz de admissibilidade no segundo grau. O juiz de admissibilidade deveria ser enviado diretamente para eles, na medida em que eles tinham um coeficiente enorme de agravos, de retenção do segundo grau, porque o recurso era inadmitido e cabia agravo, ia para o STJ, e isso representava 1/3 da carga de trabalho do STJ. Então, eles, em alguma medida, sugeriram que a gente transferisse o juiz de admissibilidade dos recursos extraordinários para os tribunais superiores. Ok. O que a comissão fez? A comissão não tinha nenhum senão em relação a isso. Aí os membros que trabalhavam na comissão se reuniram, fizeram uma série de redações. Isso foi muito trabalhoso e houve o quê? Houve o modelo do código do CPC, da 1305, que estabelecia que o juiz de admissibilidade seria feito todo no Tribunal Superior. De modo que, do modo como ocorre com a apelação, o recurso seria processado na origem, remetido para o juiz ou adquém,
E no juízo ad quem haveria o quê? A análise da admissibilidade e do mérito do recurso. Isso induzia uma questão técnica essencial dentro do sistema do código, do microsistema de formação de precedentes e de gerenciamento de casos repetitivos. Qual seja, que se por uma eventualidade houvesse a necessidade de uma superação de entendimento pelo próprio Tribunal Superior, como o juiz de admissibilidade ele ocorreria diretamente no tribunal, o fato de o acesso ao Tribunal Superior estaria, em alguma medida, garantido. Que seria o próprio Tribunal Superior que faria a admissibilidade do recurso especial, no caso do STJ, ou recurso extraordinário, o Supremo. Ou seja, acessibilidade para overruling, para superação de entendimentos, seria, em alguma medida, simplificado. Não era o problema. Só que, como vocês sabem, quando o código foi aprovado, ele sofreu uma crítica muito consistente dos ministros dos tribunais superiores, notadamente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no qual eles falavam que a mantença daquele modelo ia colapsar os tribunais superiores. Porque aí todos os recursos especiais e extraordinários seriam direcionados diretamente para o tribunal, e isso aumentaria muito a carga de trabalho dos tribunais e automaticamente se induziria uma disfuncionalidade, o tribunal colapsaria, os tribunais superiores, STJ e STF. E aí eles diziam que havia a necessidade de uma reforma no código, ainda no período da vacácio, para o retorno do juiz de admissibilidade para o segundo grau, tal qual era sob a égide do CPC de 73 reformado. Até aqui, tranquilo. Várias pessoas, inclusive as próprias pessoas que trabalharam no código, falavam assim, isso para nós é irrelevante. Inclusive, isso não era uma proposta nossa, de fazer essa transferência do juiz de admissibilidade para os tribunais superiores. Foi uma proposta carreada e trazida pelos próprios ministros. Então, particularmente, eu falo até por mim, das outras pessoas que eu não posso fazer a mesma fala, mas parece que houve um apagão geral e ninguém estava muito preocupado com essa lei que ia mudar o juiz de admissibilidade. Ninguém estava muito preocupado com ela. Vai voltar a juiz de admissibilidade para o segundo grau, para a origem, beleza. Ocorre que quando essa lei, que tinha 4 artigos, que é a Lei 3.256, ela foi... estava na iminência de ser aprovada na Câmara dos Deputados, ia para o Senado Federal, que os ministros a elaboraram. Em 4 meses, eles conseguiram aprovar nas 2 casas a lei, essa 3.256. Só que quando, na iminência da votação da lei na Câmara dos Deputados, quem vos fala, eu sentei para ler a lei. Deixa eu ver essa lei que vai mudar o código. Eu fiquei sem dormir 2 dias. Porque a lei, alterava cirurgicamente uma série de dispositivos e criava um problema que é insolúvel até hoje, qual seja, eles estabeleceram primeiro o retorno da admissibilidade do Tribunal Superior para o juiz Oacó, beleza, isso não era um problema, e era o nome, inclusive, que eles vendiam essa lei. Só que, como eles fizeram a redação do 1030, eles estabeleceram uma situação na qual, se o Tribunal Superior forma precedente, eu não volto mais no Tribunal Superior para rever a decisão. Por quê? Porque o 1030, que vocês conhecem, diz o quê? Que se o acórdão do TJ, por exemplo, TJ Minas, tiver embasado em precedente e tiver em conformidade com o precedente do STJ, por exemplo, se eu interpuser um recurso especial no juiz de admissibilidade do juiz Oacó, aqui na primeira ou na terceira vice-presidência, que fazem o juiz de admissibilidade dos RESPs no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, o que ele vai fazer com o meu RESP? Ele vai inadmiti-lo de plano porque ele está em conformidade com o precedente do STJ. E situação contrária. Se o acórdão do TJ estiver em desconformidade com o precedente do STJ,
O 1030 diz que a vice-presidência vai mandar o órgão do tribunal, a Câmara, que fez o julgamento, se retratar, porque a decisão está em desconformidade com o precedente do tribunal. Então, grosso modo, criou qual o problema? Que se a decisão estiver embasada em precedente, eles não admitem e eu não chego no STJ mais. Aí vocês poderiam dizer, não, dessa decisão cabe agravo interno para o próprio tribunal. Uma decisão de agravo interno no próprio tribunal não vai mudar uma decisão embasada em precedente. E tem um problema técnico, que vocês também já sabem, que quem pode superar o entendimento do precedente é o órgão que formou o precedente. Então, eles criaram um sistema, do ponto de vista dogmático, que não tem overruling, que não tem superação. E não existe sistema normativo do planeta em que seja proibida in totum a superação de precedentes. Tem sistema que não tem precedente, mas a partir do momento que ele fala que aquilo é precedente, eu preciso de ter algum modo para chegar no tribunal para rever a decisão. Só que a 3.256 não deixa, do ponto de vista dogmático. E isso induziu qual é o problema? E aí vocês vão entender por que eu estou falando disso. Eles criam um sistema no qual o Tribunal Superior ele cria uma força para si, que é a ideia de que ele é um tribunal de interpretação, que ele dá a última palavra, e a partir do momento que ele dê essa palavra, não vote nele, porque ele não te dá nem acessibilidade, porque você não tem mecanismo processual para chegar perante ele. Você pode tentar fazer o quê? Que é as defesas da doutrina. Uma vez julgado o agravo interno que atacou a decisão de inadmissibilidade do RESP ou RE na origem, caberia um novo recurso especial. Eu já escrevi sobre isso, já defendi isso, Câmara defende isso, mas algumas pessoas defendem isso. Outras pessoas falam assim, cabe reclamação, como é o caso do Fred, do Didier, e de outros também que vão defender isso. E os tribunais superiores estão dizendo, na atualidade, o quê? Como vocês estão acompanhando. Falando que não cabe nenhum nem outro. E, no final das contas, nós vamos criar um sistema muito peculiar, que é um sistema menos recomendável, que é o Tribunal Superior escolher quando ele vai mudar o entendimento. E aí eu tenho um problema seríssimo. Porque eu não tenho parâmetro normativo nenhum para que isso ocorra. E aí tem, então, ele de um lado... Sem um caso concreto, professor? Como é que eles vão escolher esse caso? E aí eles iriam mudar o precedente sem um caso concreto? Porque os casos não vão subir? Não teria como. Mas aí que tá. O que eles estão fazendo? O que está acontecendo na prática? Os tribunais estão falando, não cabe mecanismo, não cabe reclamação, não cabe novo recurso especial ou novo recurso extraordinário. Esse é o entendimento padrão, regra, tanto no STF quanto no STJ. O que os litigantes habituais fazem? O que eles fazem? Vamos pegar a defensoria aqui em homenagem ao Bruno. O que ela pode fazer? Ela pode pegar centenas de casos que eles estão tendo uma perda específica e apresentam centenas de reclamações. Porque se ele conseguir convencer um ministro, um assessor do ministro, que aquilo tem uma viabilidade de mudança daquele entendimento, não é incomum que o assessor do ministro leve isso ao ministro e o ministro aceite aquela reclamação. Mas eles conseguem isso fazendo uma advocacia em enxame. Eu não consigo fazer isso com um cliente só. Porque a chance de eu fazer uma reclamação e essa minha reclamação cair no colo de um assessor que vai ler, vai falar assim, não, legal, e que não vai fugir, que vai fugir a linha regra que seria de inadmitir a reclamação, porque não é cabível, é diminuto. Então, os casos que eu conheço que lograram êxito nisso, ou eram de players muito específicos, com casos muito específicos, ou então de situações nas quais você faz essa advocacia de enxame. Para ver se, com uma overdose de tentativas, eu consigo cair numa situação que eu consigo induzir o tribunal a rever o posicionamento. Mas perceba, eu não posso lidar com um sistema que, para fazer uma superação de entendimento, ao fim e ao cabo, vou precisar desse nível de
de estrutura. Não tem previsibilidade nenhuma nisso. Então, eu tenho um problema muito sério disso. E aí eu chego à questão, qual seja. De um lado, tem o pessoal, os processualistas, que vão acreditar que isso é interessante, e eles, em tese, eles estão numa perspectiva hiperpublicista. Só que, no final das contas, ela acaba sendo também cooptada pelos players pela própria noção neoliberal, porque o que acontece? Qual que é o pressuposto do uso de precedentes para gerenciamento de litígios repetitivos? Qual que seria o objetivo? O objetivo seria o mesmo das ações coletivas, que é aquele lá do acesso à justiça, do capelete, de socialização processual e etc, etc. Ou seja, é uma pauta distributiva ou não? E, ao que parece, e desde que o código entrou em vigor, ou seja, a gente tem 5 anos de código, o que vem aparecendo, em termos efetivos, é que pelo monitoramento de IRDR, como foi feito lá na USP de Ribeirão Preto, ou até aqui dentro da própria Vetusta está tendo monitoramento de IRDRs também. Tem vários alunos, inclusive, que participam do grupo de monitoramento dos IRDRs dentro da casa. Ou no julgamento dos recursos repetitivos nos tribunais superiores. Qual que é o atual momento, o atual dado empírico que eu tenho do uso dos mecanismos de formação de precedentes ou de padrões decisórios? Eles estão aumentando o acesso à justiça, eles estão cumprindo um papel democratizante, como é que fala? Distributivo, etc, etc. Típico de um acesso à justiça social? Resposta: com base nos dados empíricos até o momento apresentado. Não. Eles estão favorecendo quem? Quem tem maior capacidade econômica e informacional. E, às vezes, eles usam os próprios institutos, até desnaturando o instituto, para conseguir um resultado prático muito problemático. A gente tem um exemplo aqui no Tribunal de Minas, por exemplo, que é o caso do IRDR da Samarco, que a Samarco conseguiu emplacar tanto na admissibilidade quanto no mérito, e conseguiram fazer o quê? Eles pegaram o IRDR, como todo mundo conhece o IRDR, 976, 987. Ele é um instituto para formar precedente em matéria jurídica. E eles pegaram o pessoal da Samarco, espertamente, com base num case que eles conseguiram adulterar, em alguma medida, a finalidade do IRDR que tinha sido proposto por juízes lá no Espírito Santo. Eles pegaram a mesma ideia aqui e fizeram o quê? Eles apresentaram um IRDR para discutir qual caso. Era um caso realmente repetitivo, qual seja, ações de indenização por privação de água potável após o rompimento da barragem da Samarco. Era um caso realmente repetitivo. Só que eu não tenho, pelo menos não entra na minha cabeça, que esse caso, no que tange a fixação de quantum indenizatório, seja matéria jurídica. Isso, para mim, é uma matéria fático-probatória. Pode ser uma deficiência cognitiva pessoal. Eu não consegui entender isso como uma matéria jurídica, mas, para mim, isso não é matéria jurídica. Isso é uma matéria fático-probatória. E uma matéria fático-probatória que, inclusive, denota o quê? Necessita o quê? Para quem gosta de direito civil. Se eu estou falando de uma ação indenizatória, como todos vocês sabem, você tem que analisar o quê? Teve um dano, tem um nexo causal, e eu preciso quantificar o dano, a depender do dano que cada um recebeu. Concorda? Então, vamos supor que todos nós aqui
ficássemos privados de água potável por uma semana. Todos nós aqui. Eu não sei como que é a vida de vocês, mas pode ser que alguns de vocês morem sozinhos. Alguns de vocês talvez tivessem uma fábrica de sorvete em casa. Vocês vendem sorvete. Eu tenho um cidadão aqui em casa que não pode ficar sem água, coitado. Ele precisa tomar banho, senão ele não sobrevive adequadamente, entendeu? No alto dos seus 11 meses. Ele precisa tomar um banho digno. Então, os danos pela privação de água potável mudam, não mudam? O quantum do dano? Alguém discorda que muda? Vamos supor, o dano, por exemplo, para você que faz sorvete ou que tem uma fábrica de sorvete é muito maior, inclusive, que o meu. E o meu é maior da pessoa que mora sozinha. Por quê? Porque a privação de água gera uma situação diferente. A Samarco conseguiu emplacar uma tese que cabia IRDR nesse caso. E de um modo mais peculiar, eles conseguiram fixar o valor do dano moral da privação em R$2.000. No Espírito Santo foi R$1.000. E quando eles pegaram e conseguiram fazer esse parâmetro, o que isso gerou em termos de ganho para a Samarco? Por óbvio, uma redução do passivo indenizatório de um modo brutal. Com o auxílio de quem? Do Tribunal de Justiça. Então percebam que eu tenho um instituto que, ao invés dele permitir um melhor equacionamento de uma situação, aí alguém poderia falar assim, não, mas do ponto de vista gerencial foi sensacional, porque eles conseguiram fixar um parâmetro para todos os casos de ações indenizatórias da Samarco. E isso vai gerar maior produtividade em termos decisórios. Neoliberalismo na veia. Aumentou a produtividade, as métricas deram certo, reduziu o passivo de uma empresa, de uma grande empresa. Mas o Instituto se presta a isso? Primeira coisa. Na minha percepção, não se prestaria. Segundo, isso é o uso do Instituto em prol de uma democratização do direito, etc, etc? Não, ele está sendo usado para um player que já tem um privilégio econômico e de informação e técnico lograr êxito com um bando de gente que ficou sem água. E do mesmo modo que esse caso aconteceu, tem inúmeros outros casos nos quais o IRDR, ao invés dele cumprir um papel de oferecer uniformidade, um entendimento e um precedente bem estruturado, dentro daquilo que eu até debati com a Jéssica na última aula, de ter uma decisão melhor fundamentada, que consiga estabilizar o entendimento jurídico sobre os temas. Foi isso que aconteceu. Então, essa que é a grande hipótese, que inclusive é o que o pessoal, uma determinada linha da USP deve estar trabalhando. O quê? Em que medida que o sistema de litigiosidade repetitiva e de padrões decisórios ele não prejudica o acesso à justiça dos economicamente débeis, na medida em que ele acaba favorecendo os grandes litigantes. Porque ao invés deles... Só para terminar aqui o raciocínio, rapidinho, Bernardo. Não, mas eu quero que você fale. Porque ao invés do Instituto gerar, como doutrinariamente se diz, ele vai gerar uniformidade, vai reduzir o grau de equivocidade do direito, como muitos defendem, no final das contas, ele não gera esse efeito. Até porque os precedentes, ao fim e ao cabo, eles não estabilizam o entendimento jurídico, em boa parcela dos casos. E pior, ele pode estar sendo utilizado como uma via, inclusive, de fortalecimento da situação em prol do interesse puramente privado. E aí a ideia de cooptação do público pelo privado, que é estudado no Brasil desde que esse país foi fundado, ganha novas cores.
porque você consegue fazer isso utilizando os próprios institutos que deveriam ser garantes. Porque o judiciário, qual que seria o papel do judiciário numa situação como essa? Seria exatamente ele ser uma arena para garantir que os direitos das pessoas fossem ofertados. Só que na medida em que ele não percebe o próprio fim ou o próprio propósito para o qual ele está sendo usado, ele acaba viabilizando situações como essas, nas quais os litigantes habituais vão tendo cada vez maior possibilidade. Isso, em alguma medida, tem a ver... Nossa, que fofura! Aí tem outro espécime do mesmo tipo ali, ó, o Bernardo. Diga, Bernardo. Não, professor, desculpa a interrupção pelo princípio da afetividade aqui, né, que a gente falava no Tá início certo. da aula. O princípio da afetividade é importante. Mas, não, Quantos eu só meses? queria... Tá com 8 meses. Metade da vida na pandemia. Pois é. O meu por aí também. Não, professor, só queria pedir alguma bibliografia, algum artigo sobre esse pessoal da USP, aí, se tiver. Tá, eu mando para Porque é um vocês. tema muito interessante. Nunca tinha ouvido falar sobre essa abordagem aí. Dá até um nó na nossa cabeça aqui. Então, se tiver alguma coisa... A professora Suzana, né, Gélia? A professora Suzana da USP trabalha só com isso. A linha dela é 100% repetitividade, essas coisas. Não, na verdade é o seguinte, não. A Suzana trabalha com ações coletivas. Mas dentro do estudo de ações coletivas, de algum tempo para cá, ela tem um grupo de pesquisa que é o Acesso Irrepetitivos, que é inclusive vinculado a uma rede internacional de processualistas que a gente fundou, que chama PROCNET. Tem um grupo de processualistas que criou essa rede aqui. Que sou eu, Fred, Léo Carneiro da Cunha, Antônio Paz Cabral, a Suzana, Pedro Nogueira, da UFAL, Sérgio Reinhardt, da UFR, Zanetti, Mitidiero, da URGS. Quem mais que eu estou esquecendo? Talamine, professor. Talamine também da UFPR. Então, esse pessoal, a gente criou essa rede, que a gente até está fazendo uns encontros, o pessoal indo nos respectivos grupos uns dos outros para tematizar com outras escolas, até para a gente tentar, em alguma medida, de modo plural, tentar ver os problemas e as soluções que a gente, em alguma medida, está tentando pensar. Mas, voltando ao argumento, esse problema, na verdade, é um problema que essa abordagem, inclusive, e esse problema da padronização decisória, eu posso mandar um texto meu da Repro antigo que eu falava disso, que trabalha exatamente muito antes do código, inclusive, e eu trabalhava, tem um texto meu também com o professor Humberto, que é Repro 189, se vocês quiserem eu mando para vocês também, que a gente trabalhou sobre esse enfoque, desse problema do uso da padronização decisória, dela gerar engessamento do sistema jurídico, poder gerar engessamento, porque perceba, o sistema de precedentes em si é um sistema de racionalidade argumentativa, ele é bom. Você ter um sistema de precedentes seria algo relevante, importante e defensável? Resposta, claro que sim. O problema é que a gente não está forjando um sistema de precedentes. A gente está forjando um sistema de gerenciamento de litígio repetitivo para resolver um problema do passivo de casos que o judiciário tem. E dentro de uma lógica que permite e facilita, inclusive, os grandes players a terem vantagens estratégicas como essas. Sobre esse caso da Samarco, eu posso mandar um texto, inclusive, meu sobre isso, contando o caso da Samarco, os problemas do caso da Samarco. Eu mando para vocês. Vocês só me cobrem, porque depois da aula eu deleto tudo que eu disse aqui ao longo da aula. Eu vou retirando essas informações do HD. Então, tudo que eu digo aqui, eu não vou lembrar mais depois do fim da aula. Então, vocês me cobrem se quiserem algum material. Diga, Bruno. Professor, dos países que trabalham com precedentes,
existe alguma experiência em que se conseguiu impedir que houvesse essa cooptação dos grandes players, do mercado em si, impedindo isso, ou isso é um problema brasileiro? Porque me parece que é uma coisa muito natural dos detentores do poder jogar em cima. Na verdade, é o seguinte, só que tem um detalhe. Essa é a primeira coisa. Essa imbricação entre precedente e litigiosidade repetitiva é nossa. Isso não é uma coisa natural em outros sistemas jurídicos. Precedente eles usam não para gerar padrão decisório para ser reproduzido em casos idênticos. Ele é criado para gerar racionalidade argumentativa. O sistema inglês foi assim, o sistema americano foi assim. Então, eles não estão preocupados, até porque não existia litígio repetitivo quando o stare decisis foi criado, a doutrina do stare decisis foi dimensionada. Então, primeira coisa, essa construção entre precedentes e litigiosidade repetitiva é uma construção artificial do direito brasileiro. Esse é o primeiro detalhe. Isso não é uma característica própria dos outros sistemas. Aí você vai dizer, mas os outros sistemas têm formação de precedentes. Tem. Mas a formação de precedentes, primeiro, ela não é... o Talamini tem uma fala que eu acho sensacional. Que ele vira e fala assim, nós temos no Brasil, a partir do CPC 2015, o que ele brinca chamando que é o precedente faroeste caboclo. Tem como é que é? Hora, local e a razão. Ou seja, a gente profere decisões para que elas sejam precedentes. No direito americano, no direito inglês, um precedente ele não nasce com essa dimensão de universalização. Não significa que quando o tribunal está julgando, ele está formando precedente. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele esteja proferindo uma decisão que nunca mais ninguém vai falar dela. Aqui não, nós criamos uma metodologia em tese a partir da qual acredita-se que, mediante essa metodologia, eu vá conseguir formar um precedente que seja qualificado, porque, em tese, vai ter maior contraditório, porque vai ter possibilidade de oitiva do amicus, ou de audiência pública, etc, etc. O que os dados empíricos mostram que não aconteceu. Porque tanto as audiências públicas têm uma finalidade meramente plebiscitária, ela não tem um papel de gerar impacto nas decisões, em quase nenhuma decisão. Ele só falava, fez uma audiência pública. Segundo os dados desse relatório da USP, inclusive nos IRDRs, não foi feita nenhuma audiência pública. No Brasil inteiro. E a função do amicus depende de qual amicus está falando. Porque o amicus sempre foi, e é estudado no direito americano desde a década de 50, como um modo de promover lobby institucional. Ele não é um amigo da corte. Ele é um amigo de alguém que tem um interesse que consiga ter voz institucionalmente perante o tribunal. Perfeito? E aí você vem a pergunta, mas existe uma possibilidade que eu crie uma blindagem para que o judiciário não seja âmbito de uso dos players principais? Completa não. Mas o problema é que no Brasil, com o dimensionamento dessas técnicas, simplesmente você criou uma via preferencial evidente. Porque aí a pessoa tem o caminho. Porque não é aquilo que você pode ser que eu forme um precedente. Não. Se eu seguir um determinado procedimento, um determinado método, ao fim, a lei fala que aquilo é um precedente. Então, isso se torna uma opção estratégica para mim na minha advocacia, para eu conseguir chegar a um determinado ponto. Então, se você milita em determinadas áreas, você fica o tempo todo esquadrinhando a área para verificar, nesse caso, vale a pena, por exemplo, apresentar um IRDR? Porque perceba, o IRDR é mediante provocação da parte. Diferentemente dos recursos, que eles são pinçados como repetitivos, e é uma escolha mais do tribunal, no caso do IRDR, é uma opção técnica da parte. Então, a própria parte pode fazer uma advocacia específica, ela pode fazer algumas ações teste, para verificar como que o judiciário está julgando aquilo, mas se ele vê que tem uma possibilidade, via teste claim, daquilo ter âmbito de absorção, ele vira em placa um IRDR.
num tribunal que ele consiga ter maiores chances de ter uma voz mais consistente no âmbito da própria formação ali, no caso aqui nosso, das duas sessões que proferem julgamentos em RDR. Então, isso é um problema. Pois não. Professor, outra particularidade que eu acho muito marcante nesse caso do RDR da Samarco é que a Samarco indicou como causas piloto 2 processos do juizado especial. E aí, quando chegou no tribunal, o tribunal falou assim que ele não ia julgar no IRDR causas em específico, porque o tribunal não julga causa do juizado. E aí, quando as partes dessa causa piloto pediram para comparecer no processo, o tribunal falou assim, olha, vocês não são partes, porque a gente não vai julgar a sua ação nesse RDR. E aí pediram para entrar como interessados, o tribunal também não deixou eles entrarem como interessados. Pois é. Então, assim, realmente, só a Samarco foi ouvida no processo. Pois é, e aí você tem um problema maior, que é um problema que também eu comento há muito tempo, eu comentava antes no âmbito do processo coletivo, e de bons anos para cá, até nos comentários ao código que eu comentei a parte dos recursos extraordinários, eu comentava que é o problema daquilo que eu chamo de subrepresentação. Porque quando você está falando de processo coletivo ou de técnica de julgamento repetitivo, você tem a questão de quem está ali falando. E um debate central sempre foi o problema da representatividade adequada. Quem está dizendo se ele está representando todos os grupos afetados e interessados efetivamente. E esses institutos, quase todos eles, têm um déficit abissal de subrepresentação. Então, quem que no final que está falando, que está exercendo contraditório, que está podendo impactar e influenciar efetivamente nessas decisões? E isso são coisas que a doutrina precisa se preocupar e falar, porque só comentar o instituto em si, em alguma medida, é um papel importante, mas assim, não parece ser o papel mais relevante da doutrina, que é aquilo que também tem muita gente que fala isso. A doutrina foi, em alguma medida, perdendo o seu papel para a jurisprudência de tal modo que a própria doutrina se tornou um mero comentador do que os tribunais decidem. A doutrina não exerce nenhuma forma de constrangimento para os tribunais, que é uma outra característica, Bruno, que em outros sistemas, como por exemplo o americano, é muito comum. Então a Suprema Corte decide, mas vem a doutrina, vem lá o professor de Harvard, de Yale, ou seja lá de qual universidade for, e ele desce o sarrafo na decisão da Suprema Corte, falando que eles aplicaram mal o direito constitucional, seja lá o que for, e isso é levado em consideração. Aqui, em alguma medida, nós temos uma pauperização do papel doutrinário. E isso é um problema muito sério. Então, a possibilidade de cooptação num sistema corrompido no seu código jurídico, e eu falei isso umas 10 vezes, vou falar isso umas 1000. Que isso, para mim, é um problema central do sistema jurídico brasileiro, que é a corrupção sistêmica. Isso, para mim, é muito sério. E a gente naturalizou essa corrupção sistêmica. Em todos os níveis. A gente acha natural, o juiz decidiu pensando na consequência econômica, como diz agora a lei de liberdade econômica, lá, a discussão lá do artigo 20 e tal, etc, etc, etc. A gente naturaliza isso e acha legal. Você está chancelando a corrupção sistêmica. E aí você não tem mais dever ser. Você não tem mais parâmetros de correção. E quando você perde os parâmetros de correção, a possibilidade de quem tem privilégio econômico e informacional de se sair bem aumenta muitíssimo. Então percebam que a estrutura que vai em alguma medida, se implementar, aí vocês poderiam virar e falar, mas pera lá, Diego, você está criticando, falando que isso é uma questão neoliberal, etc, etc. Mas o código, em alguma medida, chancela isso. Eu concordo, eu estou dizendo isso. Mas
quando o código estava sendo gestado, não havia essa preocupação? Havia. Por isso que, em alguma medida, se apostou tanto no 489, no artigo 10, na ideia do amigos, na ideia das audiências públicas, no caso dos recursos extraordinários, na ideia de que o juízo de admissibilidade seria feito diretamente no tribunal. Havia crenças que eu teria, em alguma medida, salvaguardas para impedir algum nível de cooptação. Só que a prática o direito vivente, ele é muito avassalador. E o que se implementou é o paradigma na veia mesmo. Então, a roda roda do jeito que o sistema está funcionando. E o sistema é foda. Professor, para essas questões de ações coletivas, né, há muitos anos atrás, quando eu fazia disciplina com o professor Vicente, ele já entendia que uma das possibilidades para poder ter uma legitimação adequada, né, para não ter essa superlegitimação do Ministério Público nessas ações coletivas, a saída seria o uso de tecnologia, de criar grupos, né, como há lá nas ações eu sei, para eles poderem intervir efetivamente nos processos. Eu sei, só que aí tem um problema, uma questão, qual seja. O professor Vicente Paulo Maciel, que é um professor da PUC, meu colega da PUC, ele tem uma tese do processo coletivo, que é a tese das ações temáticas. Isso. Que ele vai tentar analisar o sistema do processo coletivo não a partir da discussão subjetiva, que é a grande discussão que os processos coletivos tiveram desde sempre em torno da questão do representante adequado, isso que, em alguma medida, a gente estava aqui discutindo. E ele defende que deveria haver uma tendência de discutir, na verdade, outros aspectos em torno daquilo que ele vai chamar de ação temática, ou seja, eu analisaria o processo coletivo pelo objeto. E o objeto ofertaria legitimidade para as pessoas participarem do processo. E aí, disso, ele extrai a ideia de que eu poderia criar mecanismos tecnológicos para permitir que a sociedade participasse do processo coletivo. Só que aí tem um problemão, qual? Que é um problema sério. A ideia dele seria que isso fosse feito em alguma medida mediante tecnologia para dar abertura para esses subrepresentados se manifestarem, mas de um modo plebiscitário. Seria permitir que as pessoas fossem lá e se manifestassem. E mecanismos plebiscitários colocam em pauta talvez um dos problemas mais graves da imbricação entre direito e tecnologia, qual seja. Que é em que medida que a própria noção de povo ela não muda num ambiente tecnológico de rede. Como assim? A gente sempre pensa em democracia a partir da regra da maioria, e etc, etc. Da ideia de participação direta pelas eleições, etc, etc. Só que quando, de alguns anos para cá, com a internet, o surgimento de grupos de redes sociais, etc, etc, todos nós estamos acompanhando, já falamos disso várias vezes aqui durante as aulas, etc, que a gente tem um nível de controle social por tecnologia, aquilo que o Ram vai chamar de psicopolítica, etc, etc. E aí você começa a colocar em pauta em que medida que a vontade que se extrai por formas plebiscitárias de verificação, de escolha, como, por exemplo, o voto para um candidato, ou a escolha de um plebiscito ou coisa que o valha, de um referendo, em que medida que aquilo realmente representa o interesse daquela população, o interesse legítimo daquela população, ou não é algo controlado algoritmicamente? Porque você pode induzir uma população a fazer algo. E hoje a gente consegue fazer isso com microtarget, ou seja, com marketing direcionado, que é o que a rede social faz conosco o tempo todo para vender produto. Porque ela te hackeia, sabe o que você gosta,
produz material publicitário específico para você e te induz a um determinado tipo de comportamento. Se você está num ambiente como esse, como é que você começa a falar de representação por uma simples possibilidade de uma abertura de um canal das pessoas falarem? Se você pega um Facebook da vida, um Twitter da vida, aquilo é um canal, entre aspas, aberto para você falar o que você bem entender. Mas aquilo representa os verdadeiros interesses da sociedade brasileira? Do povo brasileiro? Que é melhor para ele? Isso é um dilema de uma solução que, do ponto de vista jurídico, é difícil até tematizar. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro para vocês. Uhum. Mas, no final das contas, você está num âmbito no qual, se virar fazer voltando para a consideração da Sabrina, se você, no processo coletivo, abrir um canal no qual qualquer pessoa que está lá, entre aspas, afetada pelo rompimento da barragem da Samarco, puder apresentar a sua manifestação lá, que tipo de filtro você vai ter de que aquelas falas realmente representam os interesses de determinado grupo? Qual o controle que você tem disso? Então, quando você pensa em emprego de tecnologia nesse âmbito de ausculta para viabilizar contraditório em rede, você precisa dimensionar a própria plataforma que vai ouvir as pessoas para que essa oitiva seja uma oitiva real e não simplesmente plebiscitária. E a proposta do professor Vicente, ele até fazia uns laboratórios no Facebook, que eram que as respostas eram trágicas, porque no final das contas você pegava comentários dos mais reacionários, mais absurdos, das pessoas defendendo coisas, e os temas eram temas fraturantes, ele colocava umas coisas de pena de morte, aí todo parecia um bando de gente, tem que matar mesmo. Ou seja, isso é uma estrutura plebiscitária. Não me parece que isso seja a opção técnica para eu permitir a oitiva do grupo ser subrepresentado. Eu acho que não funciona. Uhum. Entendeu? Então, para mim, o problema está aí. Mas voltando para a questão que a gente estava debatendo, então, o movimento na década de 90 para cá, de reforma processual brasileira, é predominantemente de viés neoliberal. Até quando você fala que os tribunais estão ganhando maior papel, que poderia soar como uma perspectiva hiperpublicista, eu estou fortalecendo os tribunais, então eu estou dando mais força, a ideia de crítica ao ativismo judicial. Na verdade, o ativismo judicial ele é muito seletivo. Quem tem maior proeminência... Por exemplo, eu não sei se foi com vocês que eu comentei, mas eu fui fazer um parecer, deve ter um mês e meio, de direito minerário e processo. Foi aqui que eu comentei? Aí eu fui fazer um parecer, e aí eu fui, por óbvio, fazer uma pesquisa assim, para esgotar o tema dos tribunais. Então, era impressionante, assim, de um modo avassalador, os julgados e os precedentes são pró-mineradoras. Avassalador. E tinham coisas que, do ponto de vista processual, não se justificava do ponto de vista do Instituto. Por quê? Está explicado. Então, eu preciso verificar. E o problema é que isso não tem nada a ver com corrupção financeira. Insisto nesse ponto. Isso é corrupção de sistema. Às vezes, o juiz julga com base no parâmetro econômico sem perceber que o que está balizando o raciocínio dele é um raciocínio econômico. E não tem nada a ver com ele estar querendo fazer isso para beneficiar as mineradoras. Não é isso. Para beneficiar os bancos, não é isso. Não é uma coisa, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pensada. É um problema de horizonte mesmo de interpretação. E em que medida que isso vai induzindo um determinado comportamento decisório e um próprio modo de lidar com o direito
que é muito problemático e que a gente precisa começar a colocar em pauta com maior recorrência, porque senão nós temos uma situação muito delicada. E aí a gente chega finalmente ao nosso tema de reforma. Porque, percebam, então, o que a gente teve? A gente teve uma série de reformas, no Brasil especialmente, a partir da década de 90, que elas tinham um pressuposto que era o pressuposto de socialização. O que explica isso? O fato de que essas reformas eram inspiradas, ou pelo menos se dizia que elas eram inspiradas dentro de uma matriz socializadora. Isso no Brasil tinha um nome. Eles chamavam e chamam isso de perspectiva instrumentalista. Que, na verdade, é um nome de fantasia para uma concepção socializadora pátria. Porque o principal teórico do instrumentalismo, que é o professor Cândido Rangel Dinamarco, ele vai apresentar a sua tese da instrumentalidade do processo e todos reputam que a tese que seria a grande tese do trabalho é a ideia da instrumentalidade técnica. Tem a ver com a questão das formas e de você poder fazer uma análise de forma e conteúdo mais sofisticada, para além daquela ideia da forma pela forma. Porque as pessoas atribuem a ideia de escola instrumentalismo dentro da noção de instrumentalidade das formas, que, na verdade, não é uma tese nem do Dinamarca, é uma tese de um autor suíço que chama Loa Troller, de 1945, que é a ideia, mais do que legítima e correta, de que a forma processual não pode ser rito, não pode ser formalismos desnecessários. Essa é uma tese relevante. Ou seja, eu não posso... Que hoje é o que se popularizou chamar de primazia do mérito, e etc, etc. Ou seja, a ideia de aproveitamento de atos processuais. Pegar um exemplo concreto. Você pega lá o recurso, não tem um documento juntado, com base no parágrafo 932, se for um recurso qualquer, ou com base se for um agravo, com base no 1017, parágrafo 3º, que faz alusão ao 932, parágrafo único, abre-se vista para que o advogado corrija a formação do instrumento e o recurso é admitido. Isso é a instrumentalidade das formas. Isso não é a tese do Dinamarca. Até porque isso já tinha sido dito 40 anos antes, que é a tese de 86, o Troller já falava isso em 45. O texto do Troller tem tradução para o português feita pelo Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, se alguém quiser fazer a leitura. E tem o próprio Formalismo do Processo Civil do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que também é um livro muito digno de nota sobre a temática do formalismo. Mas não é essa a principal tese do instrumentalidade do processo. A principal tese do instrumentalidade do processo é o que o Dinamarca vai chamar de instrumentalismo positivo, que é a ideia de que o juiz, ao julgar, o juiz ele deveria atuar como um canal dos valores da sociedade, verificando as consequências políticas, econômicas e sociais, que é o que ele vai nominar de escopos ou finalidades metajurídicas, que são exatamente essas finalidades econômicas, políticas e sociais. E aqui, pontue-se, isso que o Dinamarca diz em 1986 já tinha sido dito em alguma medida pelo Klein, em Dresden, em 1901. A ideia de que o processo tinha que atingir uma finalidade social, uma finalidade econômica, uma finalidade política, e que de lá para cá ganha proeminência, ou seja, esses aspectos, em alguma medida, socializadores que foram ditos pelo Klein lá em 1901. E essa noção, em alguma medida, teria fortalecido, a partir desse momento, a ideia do protagonismo dos juízes, da jurisdição, no direito brasileiro, dentro desse marco do que ele chama de instrumentalismo positivo.
Inclusive, a tese de cátedra do professor Haroldo Plínio Gonçalves, nosso professor emérito, aqui na Vetusta Casa de Afonso Pena, em 92, foi exatamente um contraponto a essa teoria, a essa tese do Dinamarco, na medida em que ele vai mostrar que, na verdade, dentro do sistema jurídico, o juiz não pode... Exatamente, esse aí mesmo. O juiz não pode se preocupar principalmente com fundamentos que não sejam jurídicos. O que o Haroldo Plínio estava dizendo, sem fazer nenhum rebuscamento teórico, e que depois autores, e que hoje temos autores, ou na época já tinha autores, mas que o pessoal Haroldo não cita, mas que existem autores muito relevantes da teoria do direito vão dizer, é exatamente isso, que eu não posso permitir que o juiz paute suas decisões por outros códigos de outros sistemas. A decisão do juiz é jurídica. E ele deve decidir direito, ele deve ficar fazendo outras ilações. Pois não, Bernardo? Estou interrompendo muito, né, professor? Pode interromper mais. Essa discussão está muito interessante mesmo. E aí me surge uma indagação, a partir do momento em que esses escopos ou fundamentos metajurídicos que inicialmente estariam fora da realidade normativa são inseridos na realidade normativa, que é o caso da lei de introdução, enfim, a lei de liberdade econômica também, né? Eles passam a ser formalmente normativos, ou não, a ponto de não haver essa corrupção sistêmica do Luma. Então, assim, dá um... Entre aspas. Por quê? Sim. Porque, no final das contas, o fato disso estar regrado não significa, de per si, que isso passe a ser o código de correção. Esse que é o detalhe. Porque, na medida em que o paradigma ele é contaminado na inteireza, até do ponto de vista do discurso legislativo, ele também é corrompido. Sim. Então, na própria elaboração das leis, eu posso começar a colocar fundamentos de índole econômica que, no final das contas, corrompem o sistema do direito. Porque uma coisa, e isso que eu preciso que vocês percebam, falar em sistema jurídico não significa falar em lei em sentido estrito. Diz respeito ao quê? Aos fundamentos normativos do sistema como um todo. Então, o simples fato, aí você fala, não, mas tem a LINDB, tem a lei de... Mas essa lei, a lei de liberdade econômica, para dar um exemplo, essa lei, qual que é o escopo dela? Qual que é o objetivo dela em termos pragmáticos? É de acoplar argumentos de ordem econômica para que as decisões jurídicas sejam tomadas. Sim. E isso, dentro de uma análise um pouquinho mais profunda, isso é um negócio complicadíssimo. Porque você está legitimando uma corrupção sistêmica. Sim, é por isso que eu perguntei, porque uma coisa é ser o aplicador do direito recorrer, por exemplo, à teoria da análise econômica do direito e trazer isso para dentro da sua decisão, que é uma coisa discutível, enfim, mas já tem até julgados do Supremo fazendo isso, enfim. Aí a minha indagação é quando o sistema começa a ter previsões normativas e abstratas, no sentido de que o aplicador tem que levar em conta todas essas questões. E é essa a crítica, por exemplo, só para ficar no limite do código, do artigo 8º do código, que fala que o juiz vai levar os princípios... Deixa eu abrir aqui, porque eu não sei de cor. Os princípios gerais do direito, os fins sociais, e etc, etc. É a grande crítica que muitos vão fazer exatamente a esse dispositivo. Outros vão festejar. Porque, no final das contas, para os que festejam, eles vão falar o quê? Não, isso é o que o Dinamarca estava querendo. De ter esse juiz, que é um canal da carga axiológica da sociedade, e ele vai absorver isso solitariamente, ou solipsisticamente, como gosta de falar o Lênio,
no sentido de, com base nisso, de solitariamente, ou como diz o Catone, solitariamente você tem um juiz que consegue fazer esse juízo prospectivo, de futuro. Que é, inclusive, a crítica do Haroldo Plínio. O Haroldo Plínio fala assim, o juiz não consegue fazer projeção do futuro, ele não tem bola de cristal. Sim. Ele não tem bola de cristal, ele não sabe qual é a consequência da decisão. Ele sabe mal julgar o que está ali nos limites normativos do caso, e das provas, dos fatos que estão ali postos. Se ele começar a ficar fazendo juízo prospectivo, que é um dos problemas, por exemplo, para quem estuda litigância de interesse público, medida estruturante ou processo estrutural, que é isso, o juiz fala assim, eu vou projetar um modo de redefinir uma situação de desconformidade normativa pela via processual. Só que a questão, e eu já escrevi sobre isso, é que a própria teoria do Dinamarco, que foi posta ali como uma matriz socializadora para o nosso sistema jurídico, no final das contas, a proposta ali do Dinamarco é uma proposta que, ao fim e ao cabo, ela foi posta no final ali da década de 80, mas ela serve de base para uma tendência de fortalecimento do papel do juiz a partir da década de 90, mas de um juiz que já está começando a trabalhar dentro de uma sistemática neoliberal, e a própria noção de que o juiz deveria exercer um ativismo positivo para suprir as desigualdades entre os sujeitos, no final das contas, acabou aparelhando um judiciário que serve aos grandes propósitos dos principais players. Então, a própria perspectiva do protagonismo, que deveria, em alguma medida, cumprir o suposto papel contramajoritário, como tem pessoas que defendem, de garantia dos direitos para as minorias, por exemplo, na prática, isso não acontece quase nunca. Ou acontece, em poucos casos, só para servir de vitrine, e casos que não afetam a infraestrutura do sistema, nem político, nem econômico. Não afeta o Estado na sua infraestrutura. Nós não temos um verdadeiro caso Brown entre nós. Você rompe uma estrutura desigual pela via do judiciário, que altera a estrutura do sistema de desigualdade, Nós não temos isso. Algumas pessoas vão comparar o caso da união de pessoas do mesmo sexo, a DPF 132, porque também é uma decisão para uma minoria, mas essa decisão não alterou a infraestrutura nenhuma do Estado. Atingiu uma minoria. Boa decisão? Boa decisão. Mas é uma decisão que altera a infraestrutura de poder do Brasil? Que criou problemas na sua implementação, etc. Não, tem um bando de gente que é preconceituoso e ficou chateado com a decisão. Mas é um problema que não é um problema de estrutura de poder. O caso Brown é um caso que altera a estrutura de poder. Por isso que ele deu tanto problema. E lá, uma decisão da Suprema Corte é uma decisão da Suprema Corte. Não é como nós, que o Supremo decide e todo mundo finge que não aconteceu. Um juiz que acabou de tomar posse fala assim, não vou seguir o Supremo, não. Tem o meu livro de convencimento. Isso não acontece no direito americano. Não acontece nem em relação ao cidadão que sai, em relação ao juiz. Professor, pois não. Eu fiquei curioso para saber, então, nesse contexto que o senhor está delineando, qual é o seu posicionamento em relação à utilização dos princípios ou postulados normativos, depende da forma como é definido, né? Da razoabilidade e da proporcionalidade, porque muitas vezes são utilizados justamente para poder solucionar conflitos normativos ou até superar regras, né? Ultimamente bastante utilizados no judiciário. Na verdade, verdadeiro, tem uma pesquisa empírica que eu esqueci o nome do rapaz aqui agora, que pegou as decisões do Supremo Tribunal Federal de uso da proporcionalidade e ele demonstrou empiricamente que nenhuma delas aplicou a proporcionalidade tal qual, por exemplo, o Alexis pensa que a técnica é utilizada, deve ser utilizada. A ideia de proporcionalidade estrita, etc, etc. Porque proporcionalidade para nós, no Brasil, ao fim e ao cabo, é um jeito do cara ir contra a legem. São poucos os casos nos quais se promove
entre aspas, um sopesamento, um balanceamento, ou coisa lá, como se chama, ponderação, juiz de ponderação, muito sofisticado. Eu tinha um juiz amigo meu federal, ele já aposentou, ele falou assim: eu adoro vocês acadêmicos, depois que vocês inventaram esse negócio de proporcionalidade, quando eu não sei, eu viro saco, proporcionalidade e decido. É claro que isso é um caso limite, não estou falando que todo mundo faça isso. Mas eu tenho os meus problemas, até porque eu sou, em termos de pressuposto teórico, dworkiniano. Então, a minha compreensão de proporcionalidade é muito diferente da que as pessoas ordinariamente trabalham, porque o Dworkin é um autor que vai trabalhar com o que ele vai chamar de juízo de adequabilidade. Então, a primeira coisa que ele vai tentar fazer dentro do seu pressuposto de aplicação do direito é, em alguma medida, tentar afastar as concepções do que ele vai chamar de diretrizes políticas, que é exatamente essa ideia de tentar alcançar uma finalidade pragmática, finalística de determinados perfis. Ele está na busca do que ele vai chamar de resposta correta. Então, para mim, a aplicação dessa proporcionalidade, no mais das vezes, e eu vejo isso até nos processos nos quais eu atuo como advogado, quase nunca ela é uma aplicação academicamente adequada. É quase como um juízo de preferência, que é o meu outro problema em relação a quem diz que os princípios seriam valores. Porque, e aqui eu sou habermasiano, valor é aplicado de acordo com uma noção de preferência. E norma é critério deontológico. Então, eu posso não gostar, mas se é correto, eu sigo. E eu sempre uso o mesmo exemplo. Eu tenho um amigo meu, bem mais velho, professor de Coimbra, ele é aposentado de Coimbra, professor da área de teoria, e ele é genial, mas ele tem uma característica particular, qual seja, ele é muito católico e ele é de uma área católica super conservadora que chama Opus Dei. Vocês todos já devem ter ouvido falar. E por ele ser Opus Dei, ele tem uma coisa que ele fala isso abertamente para as pessoas próximas. Ele não por opção íntima, ele não gosta de manter relações no seu círculo menor com pessoas que sejam gays. Ele não gosta. É uma opção dele. Ele não gosta disso. E, obviamente, criticável do ponto de vista de assim, respeito, mas ele fala isso abertamente. E por que você está falando disso, Jeff? Por uma questão. Qual seja, em 2013, mais ou menos, estava votando a lei em Portugal que autorizou pessoas gays a se casarem. Perfeito? E, como ele é uma pessoa, um jurista renomado, ele foi instado por um jornal grande português para falar disso. Perguntaram para ele: fulano, o que o senhor tem a dizer dessa lei? Está tendo muita gente criticando, falando que é um absurdo essa lei autorizando a união de pessoas unissex, casamento de pessoas unissex. E aí ele deu a seguinte resposta. Ele virou e disse: do ponto de vista jurídico, seja pela análise das regras, dos princípios, nada obsta que essas pessoas tenham os mesmos direitos jurídicos das pessoas que são heteroafetivas. A lei é correta. Aí eu vi isso, vi na internet, eu liguei para ele e falei assim: olha, queria te parabenizar, porque você é um jurista. Você sabe lidar com direito. Direito é o que é correto, não o que eu prefiro.
Do ponto de vista de preferência, ele prefere essa lei? Sendo que ele mesmo fala que não gosta de conviver no círculo menor dele de amizade com pessoas que sejam homossexuais. Só que ele é jurista. E quando foi chamado como jurista, ele sabe separar o público do privado, que é correto do que é preferência. E é essa diferença que nós muitas vezes não temos. Nós não sabemos separar o que é preferência do que é correto. Então, eu posso... E qual que é o problema disso? O que tem a ver com ponderação e proporcionalidade? Tem a ver que proporcionalidade muitas vezes dá aso para esse tipo de raciocínio de preferência, como se as normas constitucionais fossem de matiz predominantemente axiológico, ou seja, permitindo juízos de preferência, e não juízos deontológicos de correção. Pode parecer um mero jogo de palavras, mas para mim não é não. Para mim é essa a resposta prática de um caso como esse. Você saber o que é uma coisa e o que é outra. Do ponto de vista de preferência. Ele tem todo o direito de preferir algo na sua intimidade, na sua privacidade. Claro que cada um faz bem entender na sua própria vida. Você gosta de quem você tem que gostar, você desgosta de quem você tem que desgostar. Isso obviamente, isso é liberdade interna, é autonomia privada. Cada um faz bem entender. Só que do ponto de vista normativo, as coisas não funcionam nesses termos. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu só queria então ponderar com vocês o quê? Que uma coisa então importante, que a gente está aqui na década de 90, é que a proposta, a partir daquele momento, a chamada proposta socializadora ou instrumentalista, ela vai trabalhar então com o protagonismo do juiz e com essa ideia desse instrumentalismo positivo. O problema é que ele é implantado num sistema e num paradigma de matriz neoliberal, que aí os próprios problemas do protagonismo, do solipsismo do juiz, dessa crença que o juiz sozinho consegue perceber a complexidade do sistema jurídico. E aí o Dinamarca chega a falar que o juiz precisa de ter uma formação plural. Ele precisa ter um amplo conhecimento de direito, de sociologia, de filosofia, de política, de economia, que é um cara que não existe. Até os concursos da magistratura, de repente, com base nessa fonte aqui, começaram a exigir humanística, né? Pois é, mas é uma humanística talvez. Que não é humanística. Porque, no final das contas, só um registro a pessoa... mesmo. Não, mas você está corretíssimo. Porque não é uma coisa de formação. Que a pessoa tem uma formação diferenciada, que ele é formado e ele conhece profundamente filosofia. Até porque tem gente que odeia filosofia. A pessoa quer fazer, por exemplo, a pessoa da área do direito quer fazer um estudo dogmático. Dogmático, ele quer estudar aquilo ali, ele quer estudar os institutos e tal, saber como que eles funcionam, ele quer colar. Ele não está querendo fazer uma análise mais sofisticada do sistema. Ele está querendo, por exemplo, fazer um comentário, como eu fiz no início da aula, com o problema do 1030 ali, como é que ele se aplica ou não. Eu acho divertido também, não vou negar que eu acho divertido. Mas eu acho que isso só não resolve os problemas que a gente tem. É só isso. Então, pontue-se, viu? Não significa que eu não me preocupe com isso. Pelo contrário, me preocupo muito. Até porque isso é um problema, inclusive, do dia a dia para quem advoga. Como é que você vai chegar no Tribunal Superior para fazer superação? É um negócio complicado. Para quem lida milita, isso é um problemão. Como é que você faz isso? Tecnicamente. Como é que foi estruturado entre aspas, sistema de precedentes que não permite superação, ou a superação dependa da vontade do tribunal? É um problemão. Problemão. Só que é um problemão que nós não temos solução dogmática.
e que o que está por detrás é a lógica de que o tribunal só julga uma vez e resolve o problema e aplique-se em larga escala o que ele decidiu. Não volte mais para mim. O atual presidente do STJ fala que agora eles vão investir fortemente, e agora o próximo ministro-presidente, creio eu, vai seguir uma linha análoga, no sentido de investir fortemente na tecnologia para que, uma vez que o tribunal julgue, aquilo não volte mais no tribunal. E que, uma vez que ele julgue, o precedente seja aplicado automaticamente no tribunal. Chegou no tribunal, o algoritmo já processa. Quase no nível do juiz robô mesmo, que a gente vai falar dele daqui a pouco, um pouco mais para frente. Beleza? Então, vamos fazer um intervalo aqui de uns 15 minutos e a gente volta para mais um cadinho. Então, vamos lá. Então, dando continuidade, só que vai acontecer uma coisa importante. O movimento na década de 90, principalmente, ele tinha uma crença muito grande nos pressupostos da ideia de absorver institutos estrangeiros para tentar resolver problemas. Havia uma crença muito grande de fortalecimento do papel do juiz e aquela prosa toda. E o movimento do Código de Processo Civil de 2015, em alguma medida, ele estava já aberto para algumas questões constitucionais e, em alguma medida, acreditava que haveria uma frenagem e, em alguma medida, uma correção dos rumos dos problemas do dilema do hiperpublicismo com a própria noção de ampliação da negociação processual, o próprio fortalecimento dos direitos fundamentais processuais, com a ideia das normas fundamentais, e etc, etc. Mas o quadro, ao longo desses 5 anos, é aquele que, em alguma medida, a gente já teve a oportunidade de comentar, no sentido de se ter como é que fala? De se ter uma ampliação, inclusive, de meios nos quais os players estratégicos eles podem, em grande medida, ampliar suas chances técnicas em relação aos demais. E mesmo a tentativa de dimensionar através do emprego de ADRs, que é uma outra chave muito recorrente, né, de crença de que os meios alternativos de resolução de conflitos iriam dimensionar conflitos com maior proficiência, a ideia do modelo multiportas, ele acaba também sendo, em alguma medida, engolido pelas pautas de eficiência e acaba não gerando distributividade ao fim e ao cabo, porque o modelo de busca de autocomposição do judiciário, ele, em grande medida, começa a ganhar alguma preocupação com o nível qualitativo da formação dos conciliadores e mediadores. Não é incomum ainda você ter um corpo de conciliadores e mediadores que não tem expertise para levar a cabo a técnica autocompositiva, que é o que acontece. Às vezes eu tenho alunos no início do curso que estão trabalhando como conciliadores no judiciário, e isso é um erro muito recorrente, porque é uma técnica muito boa, se bem conduzida. Se for conduzida por alguém que não tem expertise para tentar fazer negociação ou coisa que valha, vira uma técnica, às vezes, vazia, quase, às vezes, vira um quebra-mola. E tem alguns estados da federação que, por exemplo, eles tornaram a audiência do 334, que é aquela audiência inaugural do procedimento comum, uma audiência que não ocorre, porque eles perceberam que ela, no final das contas, não induzia os efeitos concretos, porque quem a levava a cabo não era ninguém preparado adequadamente para poder
em alguma medida, fazer uma negociação adequada. Tem alguns lugares que começam a ter uma preocupação maior. Agora, inclusive, o CNJ está fazendo um movimento para melhoria da capacitação dos profissionais. Inclusive, agora, recentemente, está fazendo até a abertura dos cursos do CNJ até para advogados. Tem uma assinatura recente de um protocolo com esse intuito, que os advogados também vão poder fazer os cursos. Mas ainda nós temos uma deficiência muito grande. Beleza. Mas aí nós temos a seguinte situação. Dentro desse movimento reformista, sempre há os problemas que a gente percebe a partir da Constituição de 88. Qual seja? A Constituição de 88, ela, na medida em que ela tem uma cláusula de acesso à justiça mais ampla, que é o inciso 35 do artigo 5º, houve uma ampliação tanto quantitativa quanto qualitativa dos litígios, aquilo que todos vocês estão cansados de saber. Então, só aqui em Minas, por exemplo, sei lá, em 94 nós tínhamos 500 mil processos no TJ Minas, hoje nós devemos ter uns 7 milhões de processos. Então, houve uma mudança e o número de juízes em 94 eram 500 e poucos juízes em Minas, hoje são 1.000 e poucos juízes. Então, o número de juízes dobrou e o número de processos aumentou 7, 8 vezes. Então, nós temos um problema, não mais que isso, muitas vezes, mais de 10 vezes. Então, nós temos uma situação na qual houve uma ampliação muito grande dos litígios, até porque, e esse é um detalhe que também tem a ver com o neoliberalismo, é que a hiperjudicialização acaba, muitas vezes, se tornando um bom negócio para as próprias empresas, porque eles usam a judicialização para poder, em alguma medida, como se diz, adiar pagamentos. Que é um negoção você adiar o pagamento pelo tempo do processo. E isso acaba tornando o judiciário um grande saque para uma série de um serviço de atendimento ao consumidor, para muitos casos. E aí nós temos o quê? Nós tivemos um aumento exponencial da litigância, da litigiosidade, em termos tanto quantitativos quanto qualitativos. E o que mudou nesse período? Houve uma alteração consistente na infraestrutura do judiciário ao longo desses 30 e poucos anos da Constituição? Não. Então, o que deveria, obviamente, ter acontecido? E que é uma coisa que a processualística, estranhamente, não se preocupa com ela, que é pensar a própria estruturação do sistema processual, entendido não só como a legislação, mas o sistema de dimensionamento de conflitos, primeiro equacionando e tendo diagnose de onde surgem os conflitos. Segundo, estabelecendo uma classificação adequada dos tipos de conflitos. Porque tem inúmeros. Há uma tipologia que é simplificada entre 3. Eu mesmo, didaticamente, dou aula para aluno de graduação. Tem litigância individual, coletiva e repetitiva. Mas dentro desse pacote eu tenho uma série de subespécies. Tem uma série de tipos de litigância nesse meio tempo. Eu não tenho uma tipologia da litigância, porque eu preciso saber de onde ela surge para eu pensar num dimensionamento estrutural, até para eu analisar a capacidade institucional que o judiciário tem para resolver conflitos. Isso não é uma preocupação estrutural, é uma preocupação, às vezes, acadêmica, de ficar fazendo uma medição qual que é a capacidade institucional do judiciário de resolver conflitos, ou do sistema para resolver conflitos. E só a partir dessa diagnose que eu deveria começar a pensar em dimensionamento técnico sobre isso, sobre esse caldo de litígios, para talvez fazer uma abordagem preventiva em determinado tipo de litígio, etc, etc.
Sem esse equacionamento, a processualística vira uma enxugadora de gelo. Ela vai querer resolver os problemas no âmbito das consequências. E aí ela não trata as causas e, às vezes, desconhece as causas da litigância. E aí ele não consegue trabalhar. E aí, o que ele tenta fazer? Ele tenta criar fórmulas dogmáticas para tentar tratar esse conjunto de consequências que são os litígios que chegam ao judiciário ou ao sistema de aplicação de direitos, grosso modo. Então, nós temos um problema de raciocínio, inclusive, para a gente saber de onde as coisas estão surgindo. A gente trata a consequência, mas a gente pouco se preocupa com as causas. E isso gera um problema. Qual? A falta de diagnose já é um problema inicial. Então, a gente tem um primeiro aspecto. A gente precisava de ter um diagnóstico melhor de onde surgem os litígios. E eu vou começar a suscitar uma série de problemas para a gente chegar onde eu quero chegar, que é começar a pensar em formas tecnológicas para tentar tratar isso. Porque, por exemplo, agora, só para trazer um case, hoje, ou com o advento da situação que a gente está, advento não é uma boa palavra, com a ocorrência do quadro que nós estamos, da pandemia e tal, o que foi uma coisa inteligente que os tribunais fizeram? Os tribunais superiores, em especial. Eles criaram uma taxonomia, dentre a taxonomia dos processos, que é uma taxonomia Covid-19. Então, todo processo que chega, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, tem um painel Covid-19. Porque, a partir daquilo ali, você consegue saber todos os tipos de litígio que surgem provenientes da questão envolvendo Covid-19. Pode ser uma questão penal, de que se as pessoas vão ser presas ou não vão ser, pode ser um problema de leito, pode ser um problema de ação coletiva, pode ser um problema de tratamento médico, pode ser qualquer problema. Mas eu consigo saber, ali eu tenho há uma percepção, ou houve uma percepção inteligente desde o início, professor, eu preciso saber de onde estão surgindo as coisas. E a partir do momento do Covid, o que surge de litígio? Porque eu preciso fazer um mapeamento, uma diagnose, para eu conseguir tratar isso. Então, olha que coisa besta. Você traz um dado de classificação, você usa esses dados para que, a partir deles, você comece a delinear formas de lidar com os litígios que vão surgir dessa situação. Então, perceba que você começa a lidar de um modo um pouquinho diferente com os litígios. Porque, normalmente, a gente percebe, os litígios surgiram, aí já tem uns milhões em trâmite e a gente não consegue mais dar conta da quantidade de conflitos que vão, obviamente, se desencadear a partir daquilo ali. Então, nós temos uma questão. Qual seja? Então, quando a gente pensa no direito processual, a gente deveria pensar em tentar cumprir essas etapas de diagnose, primeira etapa, para eu saber de onde estão derivando as litigiosidades, para eu criar uma classificação dessas litigiosidades e, a partir da classificação dessas litigiosidades, eu induzir técnicas processuais adequadas para cada uma delas. Já sabendo que eu criar uma parametrização para todas, não funciona. Não funciona. O pressuposto de criar uma modelagem única é um erro recorrente, em que, inclusive, Pontus, é um erro que agora está se cometendo com a tecnologia. Como assim? Se eu crio uma modelagem, por exemplo, nos tribunais superiores, para associar temas de repercussão geral ou de repetitivo, ou seja lá, aos casos, e eu crio um modelo algorítmico único, ele vai dar erro. Porque você precisa criar um modelo com variáveis próprias para cada tipo de litígio. Senão, a chance dele ter uma baixa acuidade é enorme. Ou seja, precisão para analisar aquilo adequadamente. E isso quem fala não sou eu, o pessoal da tecnologia, que fala assim, não funciona. O pessoal do direito está querendo fazer isso. Um outro erro.
Nós do direito, nós estamos fazendo uma coisa com a tecnologia que é extremamente perigosa, qual seja. Pessoal de outras áreas, eles, por exemplo, eles prototipam um modelo de inteligência artificial para resolver qualquer problema e eles usam um modelo, mesmo um modelo, digamos assim, inacabado. Todos nós já vimos programas e usamos programas que eram um modelo experimental e depois eles apresentam um modelo 2.0, 3.0. Todo mundo já fez isso na vida. Usou um aplicativo que era um modelinho que era inacabado. Você fazer isso nas áreas, sei lá, de agricultura, sei lá, não tem muito problema. Pode dar um erro, mas o erro não é nada complicado. No âmbito de decisão sensível, você não pode colocar um modelo para rodar sem ele estar muito bem treinado. Isso significa o quê? Que o pessoal que está mexendo com direito e tecnologia, ele está falando assim, a tecnologia vai melhorar, eu vou adaptando o meu modelo, mas eu já vou colocar ele para rodar. Só que você fazer isso no direito é um negócio perigoso. Você não pode fazer isso. Você não pode pegar... Eu sei que a tecnologia que eu estou trabalhando aqui, o modelo que eu estou trabalhando é limitado, mas aí a gente vai aperfeiçoando ele com o passar do tempo. Complicado. E quem está dizendo isso também não sou eu, é o pessoal da tecnologia. Eles falam, não dá. É uma área que não rola de fazer isso. Você teria que modelar com muito mais cuidado para você chegar numa resposta adequada. Mas e a gente sempre volta para o mesmo denominador comum, ou seja, há uma busca muito consistente para ter uma resposta. E quando a gente se vê com os números que nós alcançamos, hoje os 80 milhões de processos, os milhares de processos sob responsabilidade de cada juiz, vamos pensar, então, modos para tentar dimensionar essa massa de casos. Uma primeira opção, a gente já enfrentou ela, que é a mudança legislativa, que foi o trâmite do CPC 2015, de 2009 a 2015. 2009, 30 de junho, quando apresenta um anteprojeto, tem a tramitação lá em 2009, o Senado aprova em dezembro de 2009, vai para a Câmara, fica na Câmara até 2014, volta para o Senado em 6 meses termina, e aprova em 17 de dezembro de 2014 e ele é sancionado em março de 2015, como todo mundo conhece. Mas a modelagem ali do CPC era uma modelagem ainda dentro desse âmbito. Colocava um conjunto de normas fundamentais, que em alguma medida serviria ali como infraestrutura para análise do sistema integral do código, ou pelo menos havia uma defesa aguerrida disso, que ainda é feita, mas com parca implementação, muitas vezes, que não é incomum os direitos fundamentais processuais serem negligenciados. E aí, o que acontece? Quais são os problemas, então, que se descortinam nisso? Aí, beleza, o código entrou em vigor há 4 anos atrás. Beleza, sensacional. Tem um sistema de precedentes, vai criar uma uniformização decisória, os processos vão ficar mais rápidos, etc, etc. Foi o que aconteceu? Não. Ou seja, aquela ideia de que a aposta legislativa ia resolver, na verdade, as próprias pessoas que trabalhavam no código falavam abertamente que isso era um romantismo. Ninguém acreditava ali que com o código a gente ia conseguir resolver os problemas do sistema. Até porque é um problema do sistema, não é um problema legislativo, pura e simplesmente. O código, ele avança numa série de aspectos? Eu creio que sim. Tem institutos muito relevantes, permitiu discussões relevantes, mas os problemas ainda perduram. E aí, por isso, que com o avanço em específico de algumas formas de dimensionamento de conflitos, a tendência de discussão em termos de tecnologia começa a ganhar proeminência. Só que, para tanto, a gente precisa relembrar o quê? Da onde vem essa história. E aqui a primeira coisa que a gente precisa ver é
um autor que acho que foi a Marcela que pediu essa semana no grupo, que é um autor que é um autor importante, que é daqueles vídeos que eu encaminhei para vocês, que é o professor Richard Susskind. Susskind é um professor que leciona na Universidade de Oxford e que ele é um entusiasta e um precursor dos estudos das interações entre direito e tecnologia. E ele se notabilizou por conta de uma obra de nome Tomorrow Lawyers, que é aquela obra que foi enviada lá no grupo, na qual ele começa a falar de como seria essa percepção de um advogado do amanhã e etc, etc. Que daí vai surgir todos esses jargões em torno de advocacia X ou delta, que seria uma advocacia diferente, etc, etc. Que vai dar aso para todas as discussões, algumas inclusive que a gente já travou aqui ao longo das aulas. Mas o Susskind, além disso, ele é um autor que vem se notabilizando porque ele vai falar de uma tendência em prol daquilo que ele vai chamar de tribunais online e que os autores do livro que vocês estão traduzindo vão chamar de justiça digital. Essas duas nomenclaturas são nomenclaturas utilizadas no mundo inteiro, que são basicamente o quê? A percepção de que a interação da tecnologia no campo da resolução de conflitos ela pode otimizar a resolução de conflitos. E isso cumpriria basicamente duas etapas, ou eu poderia até falar de 3 etapas. Uma primeira etapa, que seria a etapa de virtualização dos processos, que em alguma medida o Brasil é muito avançado nessa etapa, que é você fazer com que os atos processuais sejam praticados predominantemente pelo meio digital, a ideia do processo eletrônico em geral. Em outros países, inclusive, tem uma discussão muito relevante em relação a essa primeira etapa da virtualização, que é o problema de que nesses sistemas, por eles terem uma oralidade mais consistente, haveria uma perda daquilo que eles chamam de day in court, ou seja, o dia no qual as partes iriam conjuntamente com os testemunhos, com os advogados, perante o juiz, às vezes até o júri, para produzir suas provas oralmente por ter uma decisão, uma sentença prolatada oralmente perante eles de modo ao vivo. Julgamentos síncronos, no qual as próprias partes poderiam participar. E há uma discussão muito grande, inclusive nessa última obra do Susskind, que é o Online Justice and Future of the Justice, no qual ele vai defender, que é o livro que eu enviei para vocês em PDF, no qual o Susskind ele vai defender, inclusive, que isso não é um problema, que isso deve ser superado. O que para nós é um não problema, só pontua-se, porque nós há muito somos acostumados com julgamentos sem o dia na corte. Ou seja, normalmente os juízes decidem em câmera ou no gabinete. E a gente não acha isso estranho. Em outros sistemas jurídicos estrangeiros, isso é um problema, porque faz parte da tradição deles a possibilidade de você ter o contato com o juiz, ver o juiz falando, e etc, etc. Produzir as provas oralmente perante o juiz, etc, etc. Nós temos, inclusive, no Brasil, uma peculiaridade de uma perda paulatina do papel das provas orais e uma tendência talvez muito maior por utilização de provas, inclusive, atípicas em relação a provas típicas. Então, você pensa, utilizar de uma série de mecanismos, inclusive informáticos, para fazer prova. Você pega, sei lá, um Google Earth, fazer uma ata notarial de conversas em WhatsApp, etc. São todas provas atípicas, porque não são provas documentais no sentido técnico da palavra. Então, nós temos uma tendência para o uso, inclusive, muito de documentação das provas. É uma tendência entre nós. Isso, para eles, é um problema, porque a oralidade, para eles, é um fator muito essencial no debate processual. Então, o primeiro movimento dos tribunais online é o movimento de virtualização. Esse movimento de virtualização, insisto, nós já o vencemos.
Nós temos um problema no Brasil, que é o problema de que a nossa virtualização é estranha, porque nós criamos uma pancada de sistemas, muitos deles que não são interoperáveis, ou seja, eles não conversam entre si, é uma Babel eletrônica. Mas que é algo que, ao longo dos últimos tempos, vem se criando a tentativa do Modelo Nacional de Interoperabilidade, o MNI, a ideia da colocação do PJE como plataforma padrão para a justiça brasileira, apesar de que alguns estados eles não gostam disso, se ressentem porque o sistema deles é melhor do que o PJE, etc, etc. Beleza. Mas essa é a primeira etapa. Qual que é a etapa? Eu estou virtualizando. Com isso, eu tenho qual ganho? O ganho em termos de performance, em termos de rapidez e em termos de produtividade. Então, ou seja, eu mato tempos mortos, porque, por óbvio, eu elimino uma série de tempos mortos de secretaria, que não vai precisar mais de um servidor fazer isso, aquilo, como eu passei muitos anos na minha advocacia, você junta um documento aí, junta aquilo, que era uma novela, isso, diária e cotidiana. Hoje, num processo ou outro, que você tem esse problema. Na grande maioria, você pode estar com um problema da plataforma do PJE, está fora do ar, mas tirando esses e às vezes a plataforma não está funcionando, ela está instável, etc, etc, mas não é um problema tal grau. Ou seja, a virtualização cumpre um papel. Só que a virtualização, repito, entre nós, ela não é a grande questão. Ela não é a grande questão. A grande questão começa quando essa virtualização começa a se valer de tecnologia para automatizar atividades processuais. Aí a coisa começa a ter alguma preocupação. É você automatizar. O que é automatização? É você, por exemplo, pegar atividades repetitivas e criar um modelo para otimizá-lo. Usando IA ou sem IA. Às vezes não precisa nem de inteligência artificial para você fazer isso. Automação de atividade repetitiva. Você usa uma tecnologia para você otimizar essa atividade. E aí você está usando tecnologia para o quê? Para também matar tempo morto. Então você pode, por exemplo, criar ou colocar no sistema, isso não é tecnologicamente difícil, que o sistema dê movimentação automática ao processo. Não precisa mais do juiz falar despacho, faça isso, faça aquilo. Alguns sistemas, inclusive, já indicam qual é o próximo passo a ser seguido. E aí já tem uma discussão até que ponto que pode ou não pode fazer isso, porque se o judiciário estiver indicando qual é a atividade processual que a parte vai fazer, aí você pode ter uma discussão em termos de invasão de papéis, que aí entra em questão a chamada teoria dos papéis alemã do âmbito do direito processual, cada um no seu quadrado dentro do processo. Um outro problema que a automação gera é o quê? No próprio elemento volitivo do ato processual. Como vocês bem sabem, o ato processual ele tem uma vontade intrínseca nele. Você vai pensar no Ponce de Miranda explicando isso. Ato processual, fato processual, ato, fato processual, e etc, etc. O ato automatizado, ele não tem vontade. E ele está acontecendo. E aí você já começa com um problema. Qual? Começa a dar os primeiros passos daquilo que eu vou chamar de virada tecnológica. O que é virada tecnológica? É você ter que reinterpretar, redefinir um instituto ou vários institutos do direito processual. É você pegar um instituto e pegar ele na sua historicidade, como que ele funciona, e isso não funciona mais desse jeito. Hoje à tarde, por exemplo, eu estava numa banca de TCC daqui da Vetusta, que o aluno estava discutindo a questão da publicidade e da necessidade da abertura do banco de dados abertos do judiciário para permitir que as pessoas tenham maior acessibilidade, maior transparência, etc, etc. A defesa dele está até no meu YouTube, que ele estava com um problema de conexão lá, eu acabei fazendo via Zoom e transmitindo
fiz um streaming no meu canal do YouTube. E qual que era o problema ali, que era a grande discussão? Ele estava utilizando uma definição de publicidade, uma definição processual de publicidade, que a tecnologia não permite que seja o mesmo. Explico. Quando você pensa em publicidade, a gente pensa como uma garantia. Todos vocês estudaram, quando falaram do princípio da publicidade, artigo 93, inciso 9 da Constituição, todos os processos são públicos, etc. etc. Para que serve a publicidade? Para o quê? Para controlar, para ser um mecanismo de controle, inclusive, do papel do magistrado. Beleza. Aí você coloca tecnologia nos processos. E os processos passam a ser transmitidos online. Qual que é o efeito imediato disso no decisor? Pensa na TV Justiça, por exemplo. Ou vou pegar um exemplo mais próximo não, mais recente. A Suprema Corte Americana nunca havia, antes da pandemia, divulgado seus julgamentos. Não era transmitido. Com a pandemia, a Suprema Corte Americana, premida pela pandemia, começou a fazer julgamentos nos quais o áudio é transmitido ao vivo. Efeito concreto. Tem um justice da Suprema Corte, um ministro da Suprema Corte, que chama Clarence Thomas, que todos diziam que ele não indagava, porque o sistema de julgamento da Suprema Corte, o advogado fala e depois os justices começam a indagar o advogado sobre o caso. É uma sustentação oral muito mais dinâmica e, inclusive, muito mais interessante. Você já deve ter visto em vários filmes. Que o advogado começa a falar e o ministro vira, indaga, e o advogado responde, e aí ele continua a falar, o advogado, um outro justice pergunta, ele vai e responde. É super divertido, inclusive. Tanto é que dá aquelas cenas legais de filmes americanos, dos embates entre os juízes, os ministros e o advogado. O advogado tem que estar muito bem preparado. É uma honraria, né? Fazer uma manifestação perante a Suprema Corte. Tem um justice da Suprema Corte Americana, chama Clarence Thomas. Ele nunca tinha perguntado nada para advogado nenhum. Ele era conhecido por isso. No dia que começou a ser transmitido, fez inúmeras perguntas para o advogado. Mudou o comportamento dele decisório. E desde então eu venho acompanhando alguns julgamentos, alguns até porque tem umas coisas que eu estudo e me interessavam. Ele continua fazendo isso. Que é o impacto midiático que uma publicidade gera. E aí você já começa a olhar a publicidade de um jeito diferente. Você, pera lá. Isso é garantia mesmo? Ou isso pode estar enviesando o decisor? De um modo X ou delta. Então aqui você já tem um problema, porque você pode estar sendo enviesado por conta efetivamente de uma situação de emprego de tecnologia. Então esse é o primeiro problema. Só que aí você entra num outro problema, qual seja, na medida em que você começa a pensar no banco de dados do tribunal e você fala da possibilidade de que os dados das decisões dos tribunais sejam acessíveis e tenham legitimidade por máquina, por robô, que ele atende a um critério de open data, de dados abertos, que você com um robozinho mequetrefe você consegue ler, significa, no primeiro momento, que você, com isso, você está ampliando conhecimento de como que o tribunal vai julgar, concordam? Você está dando mais publicidade. A pergunta é, essa publicidade é benéfica ou não? Porque quando você fala em legibilidade por máquina, vem a pergunta, quem que consegue fazer isso? E pontue-se, hoje os tribunais eles não têm, em média, essa legibilidade por máquina, mas tem robôs poderosos que conseguem suplantar as barreiras e ler
o teor do corpus ou do conjunto de dados dos tribunais. Isso já existe. É caro e tal, mas consegue. Os chupacabras da vida. Tecnológicos. Mas a pergunta é, quando você começa a falar disso, você está pensando num acesso a dados. Perceba que você não está analisando, você está só acessando os dados. E aí vem a questão. Como que o critério da publicidade, que a gente está acostumado com ele, responde essas situações de impacto de tecnologia? Se eu manter o critério normal, não, todo mundo tem que ter acesso mesmo, tem que democratizar a informação. E nós já vimos inúmeras vezes que o que esses nossos dados sensíveis podem permitir em termos, inclusive, de sociedade, que viabiliza essa polarização e todos os problemas que nós vimos vivenciando ao longo dos últimos anos. Então, nós temos um problema aqui. Então, perceba, só nessa primeira questão a gente vira e fala o seguinte, ó, a gente pensa na virtualização, entra numa etapa de automação e ainda tem uma outra etapa que a gente vê em breve. Mas hoje vocês já estão com a cara que vocês estão mortos-vivos, então a gente continua na próxima aula. Combinado? Senão daqui a pouco o pessoal já vai estar caindo, assim, então vai ser vexatório, então acho melhor a gente terminar a aula por aqui. Combinado? Tchau, pessoal. Um abraço. Então até terça-feira.